Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar de um tema que é basicamente algo que transduz uma incógnita para muitas pessoas por conta dos desvestígios que fazem mediaticamente, né? Já há muito tempo em filme isso é corriqueiro, né? E isso tem a ver com todo o projeto de desenvolvimento das captações cognitivas dos seres humanos, né? O valor de sensibilização, né, social, ele só foi ganhando um apuramento por causa disso que a gente vai falar hoje, que é a tal da maçonaria, né? Nós vamos ver várias referências e vamos encadear sobre essas referências uma cognição que revela uma porcentagem bacana sobre a maçonaria. Eu vou colocar uma imagem na tela. E aí a gente vai conversando. Bom, então, o que seria a maçonaria, né? Quando a gente tem uma porta e a gente está desesperado numa velocidade X que dista a nós um percurso para chegar em uma referência que vai nos satisfazer, a gente nem olha para a porta. A gente só busca dentro de todos os campos de passagem a referência que a gente busca. E a gente se engana porque nessa pressa por uma referência que vai nos satisfazer, a gente esquece das dissatisfações do percurso. E essa dissatisfação do percurso, ela é essencial para poder entender principalmente a referência que a gente busca encontrar. Porque toda a peça, toda a arte da programação dialogal, né, a técnica do diálogo, ela desimprime para nós uma entrada em cada palavra, em cada bloco de comprimento, porque esse comprimento desestica na razão cerebelar um pulso que cognitivamente vai fazer referência à matéria, né? Ou a uma característica, a uma decomposição dessa matéria. E como a matéria ela por si só tem na decomposição várias ondulatórias de características, principalmente com o desenvolvimento de observar a captação das fontes que realçam somas ou operações nessas matérias, porque todas as matérias são desinscritas pelos homens a partir do movimento que a gente chama de decomposição, né? Nós assinamos na matéria, registramos na matéria, a partir da decomposição, um valor íntimo. Essa intimidação que a gente faz na matéria
reconstruindo ela por um princípio ativo, que diz entre as ações dos homens a recombinação das partículas e das moléculas, buscando cada vez fontes mais consolidadas para o seu projeto seguro, né, para a sua segurança de utilização desses recursos. Nós fomos cada vez mais aprimorando esse trabalho, né? Esse trabalho de decomposição. E tudo isso virou um produto, né? Olha só, nós estamos andando pelas ruas de Nova York por um carro com faixas, com vários locais onde os carros podem parar, com vários locais onde os carros podem dirigir, com várias construções ao redor, com várias formas e técnicas de dirigir. E tudo isso foi facilitando e assegurando o homem dessa assinatura na matéria a sua passagem, a sua convivência, conforme o esticar dele nos anos. Então toda a palavra ela se desestica em função da sua decomposição, pois toda palavra reinicia uma cadeia em nós de transdução de sinal, uma vez que, dependendo da localização da palavra, nenhum conjunto de palavras, ela pode significar ou ressignificar um extrato, um valor futuro de produto dentro dessa cadeia de equações. Então, primeira coisa, para entender maçonaria ou qualquer coisa, né, o nosso tema a gente vai focar na maçonaria, porque dentro dessa cadeia de ondas que é utilizado para decompor as matérias e caracterizá-las em várias palavras lógicas que constroem juntas o valor bruto dessa matéria no nosso subconsciente, para que a gente possa reprojetar cada vez com mais desimpulso, mais crédito às matérias. E desses desimpulsos a gente ressalta o reflexo das ondas que as fontes desassombram, provocam desassombramento nas matérias. E como a mágica acontece dentro dessa tecnologia de diálogo, ou seja, fazendo com que uma pessoa mesmo sem ter ido para Nova York possa sentir como que é andar de carro em Nova York, acontece nesses recintos de decomposição, técnicas de decomposição. Isso é um enriquecimento desse apuramento do homem, e que só aconteceu com o desvestigiar dessas razões sensitivas, onde observou-se nessa decomposição lá mesmo antes, na época dos filósofos gregos, onde Demócrito pressentiu que a decomposição era extratos primordiais para entender e construir entendimento, né? Então essa é a dívida da vida, né? A dívida de divisão é o que faz a gente ver e crer cada vez mais na razão vista, né? E a ponto de vestirmos, né, esse ultrajar com palavras que fazem com que a gente surre e obrigue os outros a surrar, para que em sociedade conseguimos estabelecer o diálogo que rege a civilização. Então, bem-vindo ao reconhecimento dessa orquestral em busca de harmonia. Bom, então dentro dessa porta, né, dessa porta de conhecimento, onde cada palavra,
dentro da sua individualidade significa muito, né? Então cada letra descumprimenta a outra com uma distorção que vai preencher a lógica. Isso é lógica. M mais A mais que desliga a partir de sintonias de semelhança com a outros MAs, né? Então, olha, maçonaria. Vamos decompor então a palavra e vamos chegar a resoluções mais nobres dessa instituição, né? Vamos frear aqui essa captura de tela e vamos abrir essa daqui. Daqui a pouco a gente volta para dar mais uma voltinha e vamos lá, vamos ver aqui, ó. Maçonaria refere-se a organizações fraternais que têm as suas origens nas guildas medievais de canteiros que, a partir do final do século XVIII, regulamentavam a qualificação da profissão e a sua interação com autoridades e clientes. Olha, a gente já viu que isso aqui é uma régua e um compasso que destila em G um gradiente de organização, né? Bom, então vamos brotar isso em lâminas, né? Maçonaria. Não tem acento, nada. Então, vamos pegar. Então, olha só. Tudo isso referencia-se a métodos matemáticos de construção civil, né? Ou seja, construção segura a partir dos padrões que imitam os padrões do organismo vivo, né? Considerando que nós seres humanos, somos perfeitos, a mimetização, a sintetização a partir dessa perfeição é sem dúvida uma ambição maçônica. Por quê? Porque, olha, o MA é uma somatória de atenção que vai se cedilhar, né, vai se conectar, né, vai se extrair a partir de ver ângulos, né, medir ângulos. Olha o ser do compasso que faz seres. Só que aqui a gente tem captura de ângulos, né, dentro de um organismo. E o que é um organismo? Um organismo é uma regional, é uma matéria onde que desexpressa a partir de forças fontes, uma distensão, né? Uma dispersão. Então a gente tem fonte do ar, fonte da terra, fonte da água, vários tipos de fontes dos raios, que é a mistura dessas ordenadas com variações, né, de sentidos. Então a gente tem várias fontes que são cabeadas a serem desvestigiadas a partir da descompassão das ondas frente aos ângulos de observação. E quem que observa? É o homem que quer descrever. E como que o homem descreve? A partir da decomposição nobre. A decomposição nobre é você destruir, você decompor, reduzindo ao máximo a danificação dos membros, né? Então é como se você fosse um cirurgião. Isso é decomposição nobre,
vamos anotar então, processo de decomposição nobre. Então isso é decomposição nobre, mas ser nobre não é você ser rico. Ser nobre é você frear com compasso e regras ou réguas as delimitações pulsadas que despedem ao pensamento uma harmonia de ultrajar o controle da relação expedida no trajeto da decomposição descompreendida. Leve o tempo que for, uma vez que a gente não conhece a morte, a vida passa a ser infinitamente um processo de entropia. Entropia é como se fosse a pia de casa mesmo, né? Direto fica sujo e tem que ser lavado. Entropia. Entrou na pia, tem que organizar e sempre vai estar entrando. Entrando o quê? Produtos da nossa utilização. Bom, voltando aqui nessas desconstruções da palavra, então a gente tem uma somatória com a atenção das ondas expressadas pelo reflexo das ondas, pelo reflexo das fontes, das fontes. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Então nós temos uma somatória com a atenção da atenção das ondas desexpressadas, né? Por que desexpressadas? Porque é variável, né? Aqui a gente tem conjuntos variáveis de dados. Conjunto variável de dados. Pelo reflexo de fontes, né? Pelo reflexo que é desassombrado pelas fontes. Bom, isso é MA nessa interação. E aí o C cedilha ele vai ser igual, ele vai somar essa somatória das atenções com o descompassar medido de ângulos testados e destacados por uma referência de compasso. Por quê? Porque quando a gente fala de relação de homem, né, a gente vai pôr aqui, ó. Quando a gente fala de relação de homem, de ser, vamos pegar essa imagem aqui que vai ser mais descompreendida. A gente tem várias camadas, como um átomo mesmo em
em sua distribuição eletrônica. Então a gente sempre tem um núcleo, e do núcleo a gente tem as camadas eletrônicas que desformam o conjunto de atividade, né, que envolve e soma todo esse complexo, né? Então, quando a fonte ela diz compasso, né, o descompasso, ela disca um passo, descompasso. Por quê? Porque compassivamente a mudança reativa dos órgãos imprimem sobre a digestação visual movimentos nos organismos vivos que possuem espelho, alma de reatividade visual. Todas as matérias elas possuem espelho, né? Eu gosto de falar e acreditar que tudo é vivo, né? Porém, para a organização e facilitação da generalização, a gente não coloca isso, né? A gente não submete isso na academia. Mas eu gosto dessa decoração, porque isso é um gesto de respeito. E aí, esse descompasso, pessoal, é assim, ó. Ele é uma escala. Então, é uma escala. Então, a escala desse descompasso na expressão material é infinita. Esse é o universo que é a ambição do homem conhecer, e ele busca investir o que for preciso para conhecer, porque é de reação em reação que a galinha continua ciscando, sabe? Continua sentindo o cisco. Então é de compasso e do descompasso que a expressão da matéria e a beleza dessa transdução de relação do homem com a matéria continua sendo realizada reativamente na alquimia, na bioquímica, na fisicoquímica dos processos, né, de composição e reinteração, né, dessa assinatura na matéria. Então, para desinfinitar, o homem coloca assim, ó, a escala desse descompasso na expressão material tende ao infinito. Por quê? Porque não é infinito. Por quê? Porque a gente precisa de uma falsa fechadura de desempregar a insatisfação e criterizar crédito de satisfeito, né? Para criterizar crédito de satisfeito é você descontrariar o excesso, né? Então isso é descontrariar o excesso, porque o excesso ele vai fazer danos nessas camadas, ele vai ionizar
ou seja, ele vai colocar ele não vai fazer uma decomposição nobre, né? O que é preciso, até mesmo para a segurança do indivíduo, no respeito dessa escola, dessa maçonaria. Mas aí eu vou levar o expoente mais longe ainda, né? Porque olha só, cada um desses, nesse varal aqui, ó, de composição orgânica do ser humano, ele integra união. Só que para descompor e revelar a desunião inteligente, essa decomposição inteligente, esse só aqui, ó, que é o descompasso de ângulos do organismo. O homem ele precisou observar com ambição para cada uma dessas soluções aqui orgânicas. E o que ele fez? Ele encontrou formas de exponenciar a reação de mais do que a reação de outras, e assegurar de que é exponencial, de que que a reatividade de um estresse é mais em um do que em outro. E a gente tem várias formas de fazer isso. A gente tem a análise psicológica, né, de colher dados do próprio sistema de tecnologia de diálogo, e a gente tem mapas para poder desentender esse reflexo de ondas orais, né? A gente sabe que a região mais de parietal para occipital é mais a memória que está encadeada. A região occipital ela revela a atenção, não só occipital, mas parte da temporal também. Outra parte da temporal revela a velocidade. Aqui no lobo frontal, com um pouquinho da temporal também, a gente tem o foco. E aí o frontal tem a flexibilidade, e o frontal para parietal, né, essa transição, a gente tem a criatividade. E isso é um mapa, né? Diz um mapa também. E isso tudo é conjunto de dados para poder organizar a atenção para os membros, porque existe um desencadeamento dessas balanças de reatividade, de atenção, de fração das energias, do desimpulsar. Outra técnica é a ecografia, né? Ou seja, analisar os ultrassons que expedem esses órgãos, né? Com ultrassom eu consigo ver a reação que as fontes provocam, e eu posso, e vendo essa reação, eu consigo transformar as fontes em fontes seguras para os homens se relacionarem. Outros exames são exames de imagens. E assim, esses exames de imagens, desde ressonância magnética, tomografia, raio-x, até fotos, né, exames de imagens, eles estão cada vez mais sofisticados,
e revelando até mesmo a funcionabilidade de um órgão, né? E isso desvestigia e nos faz cada vez mais transformar a segurança desse processo de descrição, de desorganização. Então a gente volta aqui para a ferramenta dessa cognição, né? A maçonaria. Por quê? Porque dentro desses processos de conversão e convicção para ultrajar a segurança, a gente tem residência, né? Se residência, desde quando a gente nasce em algum lugar, nos faz molecularmente, aos poucos, nos adaptar ao ambiente, aos sons, aos cheiros, às pessoas, e isso vai gerando uma certa domestificação com a criterificação, né? A arte do homem se ocupar de descomprimir os seus processos na integração dessa residência, desesculpindo relação. Existe a residência médica também, que diz ao médico as medidas que ele tem para poder passar o resto dos anos dele nessa área, né? Fazendo essa ocupação de se preocupar com a saúde das pessoas. Trouxe isso para poder fazer esse desadjetivo e mostrar para vocês, né, que nessa associação, nessa similarização, as casas, projetos civis, projetos de engenharia, academias que percutem profissionais às fábricas, fazem com que eles constroem melhores produtos para essas residências e determinam como elas devem ser construídas para melhor adaptação, buscando dentro das linhas de prefixo radical e sufixo, dentro das linhas de passado, presente e futuro, construir melhores instalações com melhores dispositivos, né, utilitários, melhores acomodações para que esses indivíduos, né, quando nascem, molecularmente consigam melhores performances e qualidade de vida, certo? Só que por trás dessas observações, desses projetos, é preciso saber, né, que o homem acho que tá certo. É preciso saber que o homem, ele tem essa pretensão de entender a cognição do seu comportamento e controlar ele, né, nessas adaptações de relações. Ou seja, o desexpressar do homem o sorrompe, né? O que é sorrompe? O corrompe até que ele familiarize com essa corrupção e se afine, né? E se refine para poder entregar um melhor processamento, né? Isso se chama autoadaptação. É um mecanismo que o homem tem que trabalha nessa inteligência de dados de relação, o descomportar da sua expressão. Então, isso é uma gerência pede ao homem razão para viver. Por quê? Porque esses desautomatismos dos homens, né, lhes fazem procurar melhores formas
dinâmica com as suas receitas de dispersão energética. E agora a gente tem uma fonte inteligente, porque o homem, quando ele se carrega na natureza de energia, ele desperde porcentagens dessas cargas, relacionando-se elas com as matérias. E aí esse dispersar do homem com essas cargas, esse despediente, faz música, faz harmonia depois que esse camarada faz residência. Ou seja, ele nasce nessa casa e se afina sobre as relações com os recursos que a casa tem, com que a área tem. Então, ele consegue fazer uma ópera, fazer orquestras na casa. Isso é instrumentação residente. Isso é cirúrgico. E isso é fazer decomposição nobre. É o fazer o sol. Por quê? Porque esse viver constante na casa e essa desreflexão permite ele experimentar vários ângulos e encontrar um ângulo de referência X, que é o centro das atenções. Então, a cedilha X, que é centro das atenções. E aí esse valor é o nobre de la nobre, creme de la creme, a cedilha das atenções, porque ela, nessa orquestral, ela significa a moda na estatística. E aí você pode pegar assim, moda sertaneja, moda, existem várias modas, moda de beleza, moda. É o que? É o que mais aparece, é o que mais as pessoas se predizem a escolher. Dentro de um conjunto de dados, a referência que mais é buscada é essa moda, porque ela se torna padrão, ela tem potencial de se tornar padrão. E toda matéria, ela tem a sua moda dentro de uma referência medida. Então, dentro de uma referência medida, toda matéria tem sua moda, toda matéria tem sua média e toda matéria tem sua mediana. Mas isso depende dos dados analisados. Na onde? Na área. Então, os dados, eles são N. Dados são N's. N's que variam referência. Então, N's referenciados são dados, né? Então vamos descrever aqui, ó. N referenciados são dados. E o que é referenciados? Referenciados é quando você escolhe a fonte, né? Então, referenciados são dados que sobre uma fonte de energia entregam um produto dessa relação. Pronto. Isso é N, né? Esse é o N da questão. E aí a área vai ser a atenção desse N reagindo a partir da inflexão dos pontos de referência que vão ser atendidos ou entendidos para a organização.
Bom, dito isso, com essa nobre referência sobre maçonaria, a gente tem que desentender agora a arte da composição orgânica, ou seja, a citologia do processo de união, de desenconfirmação, a integralização complexa dos tecidos em suas propriedades de se reativarem sobre metabolizações das relações de descompressão humana. Então, isso revela a adaptação do homem sobre uma adequação de refinar nessa história de vida a sua residência, o seu resistir com as suas descomposições, suas decomposições, os seus parâmetros de compassar a vida, né? Porque todo esse compassar nesse homem modifica a partir de reafirmações os descompassos que vão estressar cada uma desses órgãos. E isso vai criando uma música, e isso vai criando um conjunto de dados, e isso vai criando uma desreferência de harmonização que é fidedigno a esse instrumento somado, né, a todos esses. Então essa é a ópera, e nessa ópera também tem a estatística, né, que permite o equilíbrio, a homeostática desse ser nesse balanço de realizações orgânicas, que vai gerenciar e vai descompor uma resistência sobre uma organização que vai no final vai gerar essa perfeição aqui. Bom, mas e aqui? Permite o equilíbrio. Todos os órgãos eles têm relações com fluidos e com o ar, porque eles desespaçam como pães, né, em fermentação, porque as células e a metabolização das células desexpressam produtos em vários estados. Então, a expressão metabólica expressa produtos em vários estados. E esses vários estados, desses vários metabólitos fazem a desexpressão da atividade, né? Então, dizem vários estados que dizem a atividade em realização de orquestra ou compasso. O compasso, né? Porque existe o contato, né? Por causa do contato que os liga, né, em um eixo, contato que os liga em um eixo, ou seja, os vasos sanguíneos, né? Bom,
Sobre esse estudo, então, e essa integralização, temos para com a revelação disso, né, essa desinscrição complexa, uma busca para descomplexar o entendimento e gerenciar o saldo, investigando a relação diária do ser. E aí a gente chega na maçom, na área, né? Por quê? Para descomplexar o entendimento, a gente fez academia. E na academia a gente ficamos sensíveis à investigação acadêmica. Então, nessa investigação acadêmica, a gente tem várias áreas, assim como temos várias áreas no organismo, vários órgãos. Então, para mimetizar o aparelho orgânico e equacionar ele nas áreas que sustentam as nossas vidas, ou seja, que vestem a integração constante do nosso balanço, a gente chega no saldo residenciário. Então, para mimetizar o aparelho orgânico e equacionar ele nas áreas que sustentam as nossas vidas, né? Nossas operações de desintegração constante do nosso balanço, o saldo residenciário fez um descomplexo de atenção modular. E esse modular, ele é um valor que faz da matéria-prima vários subprodutos de relação humana a fim de cumprimentar o organismo em harmonia de atividade, evitando o excesso que faz mal e que leva a pessoa ao hospital, né? E para todas as áreas, né? Desde a área de organização veicular, construção veicular, desde as áreas de estratégias de sinalização de trânsito, desde as áreas das agriculturas, dos músicos, tudo que o homem faz é um gesto egoísta na primazia do entendimento, e depois ele se torna solidário quando se torna seguro, né? Então, a princípio, o homem ele desassegura com testes sobre um expediente de aprovação
Então, nesse ambiente, ele se torna egoísta, ele se torna apático, ele se torna com vergonha. Então, quando o homem se assegura de algo, ele diz a vergonha. Então, por quê? O homem ele quer entregar uma segurança de cumprimento. Ele quer mostrar o quanto harmônico ele é nessa atenção. Esse é um homem em inteligência, em adaptação, que cuida do homem, sabe? E aí esse cuidado ele é uma somatória de expedientes diários. E para se tornar um super-homem, o que a atenção reage mesmo quente, né? Ou seja, frequente, esse é o super-homem, galera. Caiu a ficha agora, né? É o cara que constantemente investiga a cedilha, o descompasso dele e dos ângulos dele em um organismo, para sempre achar a cedilha da questão, a cedilha X. Porque se a pessoa ela sempre vai, por exemplo, lavar pia, para ele lavar lavar a louça, né, na pia, para ele lavar a louça na pia, né, e não ficar com vergonha, lavar seguro, ó, louça na pia. Um exemplo esdrúxulo, mas para pegar na conta aqui, ó. Existem vários métodos de lavar dependendo da área. E olha, aqui a gente tem um som que se soma, e esse som expede uma ondulatória. Eu vou decompor essa imagem para desenriquecer a todos nós aqui, ó. Ó, decomposição dessa imagem, ó. A gente tem na torneira um campo sonoro de reação da água com a pessoa. Então isso já é um instrumento de harmonização. A gente tem a organização dos produtos a serem lavados. A gente coloca ali como utensílios, né? E olha só, utensílios, né? Utensílios, né? E aí a gente pode a gente pode variar a pressão da torneira, podemos variar a pressão da torneira e da dispersão da fonte do ser que lava, né, do ser que modula entre suas mãos orientações. E isso tudo é cedilhano, né? Se acendendo nesse processo, né? Se transformando, se formando uma orientação para poder se superar cada vez mais. Isso é desarmonização. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso aqui, ou ele faz isso aqui, ó, essa energia que despede essa interação aqui, ó, vai refinando as energias de coenergia, né, de relacionar e transduzir sinais de energias, ou seja, vai obrigando o corpo a se fortalecer e enrijecer as partes, as cedilhas X, que acessam e
fazem esse aporte de relação. Isso é nobre. E isso é maçonaria, né? Vamos lá aqui, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos buscar agora aqui, ó, ondulatório. Então, ondulatória é algo que toda reação, toda ação e reação é regida, né? Então, quando eu falo que tudo é energia, é porque tudo se decompõe em ondulatória, né? Na nossa concepção imaterial de entender, né? E uma vez que a gente consegue captar a ondulatória, a gente consegue desvestir essa ondulatória. Então, a ondulatória, ela passa a se tornar para nós, em academia, como alfabeto, né? E aí, ao alfabeto, que se torna ondulatória, conseguimos, dentro de escalas, né? Olha só, a gente tem o maiúsculo e o minúsculo, a gente tem a sonoridade de um e a sonoridade de outro. Revelar das semelhanças ondulatórias de descomposição a uma instrumentação nobre. E aí enrijecer essa nobre e a ponto de enrijecer esse nobre a ponto de chegarmos a esse ponto aqui, ó. Olha o quão nobre estamos, né? Agora vê se não vale a pena. Isso tudo por um sentido de segurança, né? Olha, os carros, eles desondulam, né? Eles desfreiam, eles têm várias... Ele é um complexo de harmonia. Quem dirige geralmente descompõe e descompreende, né? Descomprimenta as ondas bem, por conta dessa integralização, né? Desse vestuário. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Acho que tá meio zoadinho aqui na internet. Mas é isso, né? Olha só, toda matéria, ó, a gente tem as energias. E aí as energias batem nas matérias e desondulam algo, né? Olha a ondulação do sinal de trânsito. Si, só, si, só, si, só, si, só. Aí mudou, ó. Aí agora parou e aí abriu. Então é uma orquestra, é uma operação, é um andar da carruagem. E aí, como que tem isso tudo que agora, todo esse projeto, todo esse entendimento? Esse diálogo, essa transdução de sinal, pessoas transmitindo entendimento, né? Isso é tão belo, né? Eu poderia olhar para ficar aqui várias horas, né? Mas não cabe a nós isso, né? Mas olha só, você acha que todo esse aprimoramento nasceu de uma pessoa só? Não, né? Foram várias pessoas sobre uma adequação lógica de procurar entender
essa afinação de relação, né? Ou seja, isso é para tudo, né? Só que essa maçonaria, ela é uma coisa mais ela tem um caráter na sociedade que não é muito divulgado, porque a gente tem uma segmentação de fluxos que descomplexa até a pessoa adquirir capacidade para descomplexar o processo, ou seja, se tornar uma integridade dessa razão, né? E para a pessoa não assustar com tudo isso, né? Olha só, ela tem que ser descompassivamente, como o próprio nome diz, né? Descompassivamente, entendendo esses quadrados perfeitos de relação, que é o produto, né? O produto dos quadrados perfeitos de uma relação. Isso fala da estatística, né? Ó, então, bom, o que mais que eu tenho para falar? Sim. E a esse entendimento, né? Deixa eu ver aqui. A esse entendimento residencial, vamos ver aqui, ó. Em todas as áreas tem produtos de descompressão de forças, né, de reações, ou seja, que geram a exponencial sonora, né? Ralos, pisos, né? Cada piso, cada matéria cose os pés com uma qualidade de som. Temos espelhos que desondulam o reflexo nosso, né? Guarda-roupas que desondulam o nosso, não só a sonoridade de portas, mas a nossa desexpressão, a reação da nossa organização. E tudo isso moduladamente, molecularmente, se liga ao nosso subconsciente nessas desestações de desimpulso por conta dessa residência, né? Resistência dessa fábrica de lógicas que desanatomicamente flexionou peças que desimpulsam cadeias de reações constantes, né? O Sol, né? O acessidilhar do organismo em somatório. Eu acho que deve ter ficado bem claro, né, como que acontece esses desimpulsos, né? O Arquimedes, ele é o camarada que revelou, né, que começou os estudos desse desaposte, né, essa somatória, porque aqui existe detecção, né? A água, quando se soma a banheira, quando se soma o entrar do homem, ela desrevela o peso do homem, né? A partir do aumento aqui, ó, do aumento da coluna de fluido, né? O fluido ele vai para uma outra área da coluna. A área que esse homem preenche é o peso dele,
sendo revelado por essa banheira. Nós despesamos o nosso ser, o nosso subconsciente, a partir de adaptações moleculares, que para nós ficam como poços de possuir, né, assinaturas de descargas de pulsos, ou seja, palavras e dados, preenchendo constantes de reação. E aí esses poços formam caminhos internos no cérebro que geralmente reage nas tramas nervosas, nessas aqui, ó, nas planícies dos neurônios, né? Plasticidades neuronais são cidades internas vestidas por neurônios, e os discursos dos neurônios que destapeiam essa energia, refletindo parte delas aos organismos de forma inteligente. Então a gente tem teias inteligentes, né? Porque a gente modula a inteligência a partir dessas codificações de relações. Olha, a gente pega uma relação e desassina ela, fantasiando ela. A fantasia dessa relação desinerva a coligação enérgica que esse pulso grita constantemente, chamando por um pulso que vai lhe caber atenção. Então, por isso que essa ecologia, essas ecologias internas que desprogramam ambientes internos são muito importantes, né? E essas ecologias, elas partem das somatórias desconvencionadas no acessidilhamento ao organismo dessas ondas, né, que escrevem atenção reativa de um ponto, de uma mineralização em A. Esse um ponto, ele é uma porcentagem que diz curta, somando atividade superior das 99% que reagem, né, no reflexo orgânico. Então esse pontinho aqui, esse discurso aqui que diz atencionar em A, faz a escritura inteligente nesses poços internos, que são neurônios gritando nervosamente esse I, buscando encaixe, esse I buscando um desapagar, né? Ou um desacender-se para se apagar em outro neurônio, corpo neuronal, né? E eles fazem basicamente assim, gritando, ó. Esse grito é a liberação de... Ai, eu esqueci. Hormônio... fenda sináptica. Dendrito... receptor... neurotransmissor, né? Então ele manda um neurotransmissor. Geralmente o cálcio funciona como neurotransmissor. E o sal, ele chama cálcio, né? E o cálcio, ele distende resistência a esses neurônios, a essas células, ao corpo celular, né? E aí ele consegue criar maior distensão a essas transduções
de energia, porque o cálcio ele consegue percutir a energia e resistir a ela. Então, por isso que é bom a alimentação adequada, né? Sal, açúcar, e o cálcio é açúcar, né? O cálcio é o açúcar do leite, né? Calcinina, não, é um tipo de açúcar, de carboidrato. Bom, era mais ou menos isso que eu queria reverenciar sobre esse desestrangular de vetor dessa desinjeção na nossa fantasia de reações inscritas das matérias em utilização, em domínio de utilização, para que vocês consigam desinstrair-se mais dos produtos que os seres fazem e produzirem relações cada vez mais adequadas entre si. Essa é a academia, essa é a ciência que importa. Bom, então eu vou ficando por aqui. E aí eu vou deixar bem claro para vocês, né? Essa forma de descompreender a partir da decomposição nobre das palavras formam cadeias de descumprimentação dessas descompressões humanas que tentam buscar a partir das sensibilidades acadêmicas um registro nobre. E registro nobre, lembrando, é uma atividade cirúrgica nas decomposições e nada mais, como espécies em aprendizado, nada mais cirúrgico do que a descolação dos graus de sustentação dessas bases textuais. Então, as palavras que nos servem, que desbaseiam em nós estruturas de diálogo, precisam ser bem tratadas. A desidratação das letras permite da oralidade e dessa disjunção de conexões mimetizadas e similarizadas a capacitância de desimpulsar todas as nossas coleções lógicas de dados uma cognição mais emprestada e uma conexão não fala assim, uma conexão mais um tratamento melhor desses dados, uma observação com mais riqueza e apuramento dos detalhes, até mesmo para poder responder e revelar as cedilhas, que são os X das referências que a gente busca nesses estudos, né? Nessas observações ecológicas, né? O eco ou até a reação que diz ativa ou ativa determinadas atividades, né, nas matérias. Bom, foi um prazer falar com vocês a respeito disso e entregar a vocês aquilo que eu vejo, né, na minha realidade da maçonaria, né? E há quem investigue até mesmo conjunto de dados que apressam a apreciação de alguém
em residência viver, né? Então existem de você uma cronologia que é despegar todo esse valor que você oferece na natureza de ser e estar ecologicamente vivendo e residindo em algum lugar, todas as desrespostas que desimpulsionam você em uma atividade de equilíbrio, né? Em uma circundação fisiológica que permite a estabilidade, a homeostabilidade, homeostasia de estar nessas áreas. E aí todas as cedilhas são desencedilhadas às vezes por testes de perguntas de desamparo lógico, ecológico. E aí essas cedilhas, elas às vezes são acesas ou às vezes são congeladas por desestados de habilidades e habilitados para poderem buscarem desextensões dos dados ou das palavras que você referencia nesse comportamento. E aí isso faz compreender até mesmo o prefixo posterior ou pós-fixo, dependendo do radical que é formado nessa razão, nessa reatividade, nessa moda ou no dado que diz aproxima da moda ou se distancia da moda. Tudo uma estatística de reviver em ambientes, né? Não quero assustar ninguém, mas isso academicamente desde os tempos da Bíblia, né, do homem em revelação da graça de Deus, né, olhando com mais afinidade para o nascimento e o descrevendo com essa inteligência, esse desatenção sensitiva, vem acontecendo. Então já é prático, né? Então se a gente é tão desafiado assim hoje em dia, é graças a isso, né? Então não tem o que temer, né? Então, assim como não tem o que temer, agora a maçonaria ela não fica sendo algo que é algo que é assim de coisa de anjo ou coisa de santo ou coisa de outro mundo, né? É só mais uma ambição sensitiva do homem de responder ao homem com mais graça, né? Com mais valor seguro. Não se enganem com esses outros conjuntos de valores, né? Porque esse desengano só acelera você quando você precisa de desimpulsionar esse acelerador e construir uma atenção nobre, né? Um descompasso nobre, que é o que a maçonaria fala, né? E aí eu não sei sobre religião, sobre seita, isso e aquilo, isso eu não sei. Clube do Bolinha, da Luluzinha, isso aí pra mim eu já não sei, não consigo falar e nem tenho vontade de me desfamiliarizar a isso, né? Só tô desquestionando coisas que eventualmente, logicamente, qualquer pessoa que procurasse com mais cautela, com mais enobrecimento do processo, veria, né? Acedilhando os ângulos
que isso enaltece ao organismo, por ser humano e desejar o mesmo que o humano, né? Cada vez mais inteligência de escolhas e razões sensitivas para poder enaltecer essa minha passagem na vida, né? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje nesse vídeo, né, nesse momento. Foi um prazer de novo. E vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.